Mas eu acredito que faltou alguma coisa nesse tema, você não acredita? Porque deveria ter ali a palavra atual. A atual igreja do futuro. São essas crianças, né? Porque elas já são igrejas, a igreja do Senhor, né? Mas, então, Pai, esse programa porque vai ser tremendo. Amém? Glória a Deus, o Senhor seja louvado. Vamos orar por mais um instante? Pai, nós só temos motivos que te agradecer e nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar. Ó Pai, obrigado por podermos estar juntos aqui entre irmãos, entre família, a congregação, a Assembleia do Senhor, para louvarmos juntos, cantarmos a Ti, exaltarmos o Teu nome, glorificarmos o Teu nome, Senhor, para compartilharmos da palavra, ouvirmos da Tua palavra, ouvirmos do Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Pai, muito obrigado por esta liberdade que podemos viver, Senhor. Pai, obrigado pelo Teu imenso amor, obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, Senhor, que Tu destes a nós como acesso, como caminho de volta ao Teu coração, nós que não somos merecedores de nada, mas o Senhor, num gesto tão imenso de amor por nós, entregou o Seu Filho para que fosse o caminho. Pai, muito obrigado, Senhor. Nessa manhã, ó Pai, o nosso clamor é que o Teu Espírito Santo tem total liberdade em nossos corações, para falar, para edificar, para mover, para, Senhor, estabelecer da Tua parte, da Tua palavra, da Tua revelação sobre as nossas vidas. Nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E amém. Querido, nessa manhã eu quero ministrar, se você puder projetar, nós vamos ter aí algumas projeções, né? Vivamos o reino de Deus. Mas você pode perguntar assim, pastor, nós já não estamos vivendo o reino de Deus? Nós já estamos, o reino de Deus já está acontecendo. Mas aqui é uma chamada para que nós vivamos, porque a colocação é que, de repente, em muita coisa nós ainda não estamos vivendo o reino de Deus. Em muito entendimento nós não estamos vivendo o reino de Deus. Em muita realidade nós não estamos vivendo o reino de Deus. E eu estou dizendo isso com relação aos dias atuais em que nós vivemos, dias de crise, dias de problemas, de muita frieza em relacionamentos, muita solidão, isolamento, muitas crises financeiras, crises nos sistemas que nós temos aí de assistência nacional, né? Saúde, educação, e tantos outros, dias de um tamanho egoísmo no ser humano, uma tamanha violência no ser humano, né? E vivamos o reino. E eu gostaria que você abrisse comigo, aí você pode colocar a segunda projeção, o nosso texto básico que nós vamos ler agora, é 1 Coríntios capítulo 15, o verso 45 a 49. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Você pode abrir a sua palavra e nós vamos ler aqui junto. Diz assim o texto da palavra: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Celestial. Essa é a versão Almeida, revista e atualizada. Tremendo esse texto. E no versículo 45, que diz sobre o primeiro homem, Adão, eu quero ler só para você, é uma versão interessante, é a nova versão transformadora. Ela diz assim: as Escrituras nos dizem,
o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo. Mas o último Adão é espírito que dá vida. Uau, né? Esse texto aqui está fazendo referência e apontando ao primeiro homem, a formação, a criação de Deus. Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vê todo o processo da criação. O capítulo 1, Deus traz a formação do homem. Ele formou do pó da terra e soprou nele o espírito de vida. Eu creio que o Senhor Deus, quando Ele soprou ali, Ele já soprou do Espírito Santo dele. Por quê? Porque nós vemos aqui, e nós lemos nessa outra versão também, da tradução, da nova versão transformadora, que o segundo Adão, o último Adão, é espírito vivificante, é espírito que dá vida. Eu creio, e isso aí é algo que eu particularmente creio, que quando o Espírito de Deus soprou sobre o homem o pó da terra, ele soprou foi do Espírito Santo. Deu vida. Deu vida. E então o primeiro Adão foi formado desta forma. E hoje nós vamos ver alguns pontos interessantes. Alguns aspectos interessantes. Olha só que coisa interessante. João capítulo 5, versículo 21, a palavra de Deus diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Ou seja, o segundo Adão, que traz o Espírito de vida, que vivifica. Então, nós vamos ver aqui uma dinâmica acerca do reino de Deus, muito importante. Nós vimos ali no texto que o primeiro não é o espiritual, primeiro é o natural, o homem natural, o homem foi feito, o primeiro Adão foi feito, e depois veio o espiritual. Mas, o que esse texto está chamando a atenção, é que o primeiro Adão, homem, foi feito da terra, terreno, e todos os demais, olha os demais aqui, né? Todos os demais são terrenos. O segundo Adão, você sabe me dizer a quem a palavra de Deus está fazendo referência aqui? A Cristo Jesus. Ele é celestial, ele foi feito nos céus. Por isso é que nós vemos da palavra de Deus que Maria, ainda virgem, foi engravidada do Espírito Santo. Uau! Porque era dos céus. Era dos céus. E aí, o celestial foi feito. O homem, o segundo. E aqui, como o final, o versículo 49 diz: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, porque somos terrenos, devemos trazer também a imagem do celestial. Sabe o que esse versículo está falando? Sabe o que Deus estava falando à igreja? Vivamos o reino de Deus. Vivamos. Vamos trazer o reino de Deus. Eu me lembro aqui da oração que Jesus ensinou: seja feita a tua vontade na terra, como é feito nos céus. O que Jesus estava dizendo ali? Vivamos o reino de Deus. E sabe a quem ele estava dizendo isso, meu querido? Ele estava dizendo isso exatamente para você, para mim, para cada um de nós. Para cada um de nós. Agora, deixa eu trazer umas definições importantes. Isso aqui é para curiosidade espiritual, mas muito interessante, muito importante. Olha só, talvez você já tenha estudado e já tenha visto. Na maioria das versões em português, o nome Adão aparece após a iniquidade ter entrado. Na maioria das versões, eu procurei várias versões, eu encontrei somente uma versão que traz o nome Adão antes de ter acontecido a iniquidade. Todas as demais versões são após o capítulo 3, onde acontece a questão de Eva e Adão comendo da árvore.
Então, este nome Adão, em inglês também eu fui procurar, e eu vi basicamente duas versões em inglês. Nas duas versões, o nome Adão só é chamado por Deus após a iniquidade ter entrado, tá? Guarda isso daí. Agora, o que significa Adão no original? Aí que é interessante. O nome Adão no original é o mesmo referente a homem. Homem. Vou explicar. Quando você for ver ali o capítulo 2 de Gênesis, criou Deus, pois, ele não fala Adão, ele fala homem. Esse termo homem no original é o mesmo termo para Adão, quando ele começa a chamar de Adão. Tá? É o mesmo termo. É um termo hebraico, Adham. E depois, se você falar em hebraico, está aqui? Aqui, ó, ótimo, isso, perfeito. Tinha esquecido disso. Olha só. Então, Adham, Adão, é um substantivo do verbo Adham. E Adham, este verbo, significa ser, estar vermelho, ou ser, estar tingido de vermelho, ou ser, estar tingido de cor de sangue. Esse é o significado do nome Adão. Do homem, quando Deus se referiu ao homem. Olha só como Deus, já na criação, via o homem pela marca do sangue. Uau! Eternidade passada. Lá, né? Deus via a marca do homem. Deus, quando aconteceu a iniquidade, ele começa a chamar Adão, porque ele não poderia ver o homem se não houvesse uma marca de sangue. Se não houvesse, Deus não poderia. Amado, eu fui tomado de um tremor, de um temor, quando comecei a estudar e a ver, e o Espírito do Senhor falando como Ele nos vê. O tempo todo, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o Deus de todo o universo, Ele nos vê com a marca de sangue. Se não tiver a marca de sangue, Ele não nos vê. Porque quando aconteceu a última praga no Egito, você viu ali que ninguém morreu, mas o que aconteceu? Aonde havia marca de sangue, o espírito de morte não passou, por causa da marca de sangue, e o povo foi posto em liberdade. Uau, que coisa tremenda! Hoje no louvor nós cantamos tantos cânticos aí, eu às vezes não guardo toda a sequência direitinho na cabeça, né? Mas nós cantamos tantos cânticos, fazendo essa referência a Cristo Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Ele está vivo, Ele preparou um caminho pelo qual a gente não poderia passar, somente Ele. O sangue é assim que o Senhor nos vê, assim que o Senhor nos vê. Agora, pode passar a próxima projeção. Vamos ver sobre a eternidade. O Deus da eternidade. Olha que texto lindo que fala acerca da eternidade. Eclesiastes capítulo 3. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ele fez o homem no seu devido tempo e ele fez formoso. Ele criou os céus e a terra de que maneira? Formosa, né? E olha só. Também pôs a eternidade no coração do homem. Opa, peraí. Como é que Deus vai pôr a eternidade no meu coração e a gente tem dificuldade de entender a Deus? Se a eternidade está aqui, como é que eu tenho dificuldade de entender a Deus? Opa! Aqui está o projeto de Deus acerca de eternidade. Deus colocou no coração do homem. Deus colocou, sim. Todo o projeto, Deus colocou essa eternidade no coração do homem. Agora, o homem, pelo passo que ele deu, ele
perdeu o entendimento acerca da eternidade, porque sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, porque o homem precisa hoje, sim, do Espírito do Senhor, do entendimento da parte do Pai, para que ele possa entender. Não é louco você falar assim, a eternidade passada. Antes que tudo fosse criado, Cristo Jesus já havia pago o preço. Mas não aconteceu ainda. Isso é eternidade. Para a nossa cabeça, às vezes dá confusão. Mas isso é eternidade. E Deus, Ele criou o homem como um receptor para toda a característica, o DNA de Deus. E a eternidade faz parte do DNA de Deus? Faz. Por isso Ele colocou no coração do homem, mas acontece que o homem deu um passo. Agora, olha só que coisa interessante. Tem um gráficozinho, acho que é a próxima projeção. O gráfico do primeiro e do segundo Adão, nós vamos ver aí, né? Então esse gráfico ele começa, pode passar o próximo, começa na eternidade passada, conforme nós estávamos falando. Gênesis 2:1 fala acerca da criação, né? Então, Gênesis 2:1, o texto diz que o Senhor criou os céus e todas as coisas, as demais coisas, né? Aí, depois, o que acontece? O Senhor cria o primeiro Adão, né? E acontece a queda, que saiu só um pouquinho fora de ordem. Então, deixa eu botar melhor aqui, tá? O primeiro Adão está nesse risquinho e a queda está nesse, tá? Porque a queda aconteceu depois que foi criado, tá certo? Então, aí tá. E aqui em Gênesis 3, capítulo 3, do verso 1 a 24, você vai ver a questão da queda, tá certo? A queda do homem. E aí, a partir da queda do homem, o que acontece na linha da eternidade? Entra Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, toda a humanidade entrou já debaixo dessa sentença por causa do pecado, por causa da iniquidade. Então, toda a humanidade. E essa sentença, ela vai sem solução até o segundo Adão. O segundo Adão, Romanos 6, 3 a 11, falando acerca de Cristo Jesus, que morreu na cruz e que se fez acesso ao Pai, né? E aí, a partir daí, até a eternidade futura, o que está valendo é Apocalipse 1:6, que diz que o Senhor nos fez reino e sacerdotes. Reino e sacerdote. O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele ministra ao Senhor, ele adora o Senhor, ele cuida das coisas do Senhor. E nós somos reino. Que reino? O reino de Deus. Vivamos o reino de Deus. Então, meu querido, aonde nós começaremos a reinar? Na terra. Você, eu, cada um de nós, reinando aqui, em vida. Sabe amanhã, segunda-feira? Reinando. Sabe a terça? Reinando. Quarta? Reinando. Quinta? Quando é que você tem um compromisso importante aí? Forte. Nesse dia reinando. Reinando. E sendo sacerdote. Esse aqui é um gráfico para nós entendermos, queridos. Agora, deixa eu colocar algumas coisas importantes. Na eternidade passada, o que aconteceu? Eu vou passar rapidinho. Eu estou fazendo uma base para aquilo que eu quero entrar, tá bom? Então, aguenta aí. Ezequiel, capítulo 28, depois você pode ler e estudar. Mas, ali fala sobre a queda de Lúcifer, o anjo de luz. O versículo 15 diz assim, o Senhor Deus falando: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aí, depois continua dizendo: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Deus diz: lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem, para
pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os santuários. Eu, o Senhor, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Isso foi o tombo de Satanás, dos céus para a terra. Agora, nós não vamos entrar aqui, queridos, não vamos entrar aqui, mas na eternidade passada, Lúcifer já havia sido vencido, Satanás já havia sido vencido, já havia sido queimado, já havia sido colocado como cinza sobre a face da terra, lá na eternidade passada. Eu não vou entrar aqui, querido, mas depois você pode estudar, você como um exímio estudioso da Bíblia. Se você pegar Gênesis capítulo 1, o versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você lembra de Eclesiastes 3 que nós lemos? Que tudo Deus fez formoso no seu tempo. Então ele criou os céus e a terra, de que maneira? Formoso. Então por que no versículo 2 dizia a terra estava sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo? Não era formoso? Aí está uma interpretação minha, uma dedução minha, de que há um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2, e esse intervalo é o lançar de Satanás para a terra. Por isso a terra ficou sem forma e vazia, porque o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo de Deus estava ali, e não ia estar num troço que Deus fez de qualquer forma. Eu estou colocando isso, queridos, porque na eternidade passada houve a criação de céus e terra, tudo foi feito perfeito, né? E nós já vimos ali. E aí, o que acontece? Acontece o surgimento do primeiro Adão. Agora, quem é o primeiro Adão? O homem que foi criado. Gênesis 1, 26, Deus diz: façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança. Não dá a impressão de que tinha uma porção de gente junto com Deus ali, porque ele fala, façamos, né? Porque Deus usa essa terminologia, façamos. Deus não poderia falar assim, vou fazer, ou faço agora. Não, mas ele diz, façamos. Por quê? Por causa da presença da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estavam presentes e eles constituíram, fizeram o homem. E o homem foi feito do pó da terra. E agora, então, o que passa a acontecer a partir da criação do homem e da queda de Lúcifer? Então, a primeira coisa que passa a acontecer é a iniquidade. E eu não vou entrar, eu já ministrei aqui, mas o original da palavra iniquidade quer dizer injustiça, e o significado da palavra injustiça nos dicionários bíblicos, o dicionário Strong, quer dizer aquilo que Deus não é. Aquilo que Deus não é. Então o que é iniquidade? Aquilo que Deus não é. E a iniquidade, ela entra, nós vemos ali Gênesis capítulo 3, o versículo 12, onde diz acerca da mulher comendo da árvore que Deus falou para não tocar, ela come. Romanos capítulo 5, versículo 12, fazendo respeito ao primeiro Adão, diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entrou por causa da iniquidade, por causa daquilo que Deus não é. O homem abriu espaço para aquilo que Deus não é. Por isso, Deus colocou a eternidade, mas o homem vai precisar descobrir, porque aquilo que Deus não é, fazia parte dentro do coração do homem. O homem abriu espaço para isso, e isso precisa ser colocado para fora. Outra coisa que entrou quando o homem foi criado e a queda de Lúcifer é acerca da desobediência e da morte espiritual, tá? Gênesis capítulo 2,
O verso 16 e 17, olha só que coisa interessante. O Senhor Deus lhe deu esta ordem para Adão e Eva. Ele deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você começa a perceber que o grande problema do homem é o que ele se alimenta. Porque esse foi o ponto-chave. Você pode comer de todas as coisas, mas desta árvore não coma. O problema da humanidade, o problema do homem, e eu estou falando o problema, sabe, ainda nosso nos dias de hoje como cristãos, é do que nós nos alimentamos. Do que nós nos alimentamos. Sabe, quando Deus criou todas as coisas, Deus está falando para o homem: olha, vocês podem lançar mão de tudo, mas tem uma coisa que é minha, essa você não pode pôr a mão. É essa árvore. Você consegue ver isso? É como se fosse um dízimo. Isso aqui é meu, não põe a mão, não toca, não come. Porque Deus não queria que o homem tocasse naquilo que não era para ele tocar, porque pertencia a Deus. Do que você se alimenta? Da vida ou da morte? Daquilo que Deus não é. Do que nós nos alimentamos? Aí vai embora, a mulher viu, os olhos foram tomados, viu que era boa, tomou daquela árvore, comeu e deu ao homem. E aí Romanos capítulo 6, versículo 23, entra em ação, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Entra exatamente essa sentença. E olha só que coisa interessante. Se você for ver no capítulo 2 de Gênesis, que fala sobre a criação do homem, depois da criação da mulher, Deus criou homem e mulher. Aliás, até no versículo 24 desse capítulo, é a primeira citação que diz assim: que deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Deus cria homem e mulher em uma só carne. O que Deus já começa a enfatizar aí? Unidade. Unidade, uma só carne. Por isso, queridos, o casamento é algo tão sagrado. Não sagrado, né? Acho que é um termo errado de ser usado. Mas é algo tão importante, o casamento. Por quê? Porque é uma só carne. Uma só carne. Uma só carne. Sabe o que acontece com divórcios, separações, brigas, divisão? Uma só carne. Aquilo que Deus estabeleceu foi quebrado. E sabe o que diz Mateus, né, quando começaram a provocar a Jesus, e Jesus falou que era por causa da dureza do coração do homem? Aí que fica pior ainda, porque a dureza está relacionada com a iniquidade que entrou e tudo que começou a partir daí. E uma das coisas que começou a partir daí foi a dureza do coração do homem. E olha só que coisa interessante. Na criação do homem e da mulher, era uma figura de Adão, o noivo, Eva, a igreja, a noiva. Eram para ser uma só carne. E por causa dessa unidade, Adão comeu. Por causa dessa unidade, Cristo se fez pecado por nós e morreu. Por causa dessa unidade. Por causa que esse DNA que é só de Deus. O DNA, a unidade. Que coisa tremenda, queridos. Gratuitamente Cristo se fez pecado pela igreja, pagou o preço para que tivéssemos resgate.
Sabe outra coisa que surgiu a partir da iniquidade entrando, Lúcifer lançado por terra e Adão sendo formado? A escolha do governo para a vida. Isso surgiu. O versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, depois você pode ler lá, mas diz que a mulher, ela escolheu, ela se sentiu atraída e ela escolheu pegar o fruto e comer. Ela escolheu a quem ela iria ouvir. A mulher, a igreja, nós poderíamos considerar aí, nós escolhemos a quem nós ouvimos e de quem nós nos alimentamos. Sabe o que entrou a partir daí também? O engano e a mentira. Porque no versículo 5 ao versículo 7, a serpente diz para a mulher assim: olha, você acha que Deus vai matar vocês por comerem da árvore? Ele acabou de criar. Ele não é tão cabeça dura assim, né? Não vai matar o que ele acabou de criar. Não vai. É que vocês vão conhecer o bem e o mal, e vão ser como ele. Isso é um engano. Isso é uma mentira. Nós nunca poderemos ser deuses. Nunca. Nós não somos nada. O que nós somos através de Cristo Jesus. Nós somos aquilo, a natureza que Cristo Jesus nos traz e nos faz ser. Engano e mentira. E o texto ali diz que os olhos da mulher e de Adão, de Eva e Adão, foram abertos. Foram abertos. Abertos por quê? Para o bem e para o mal. Foram abertos a tocar naquilo que é só o Senhor, que é dele. Foram abertos exatamente para o aspecto de medo e de egoísmo. Eu não vou citar todos os textos, porque se você pegar o capítulo 3, você vai ver ali todas essas coisas que eu estou dizendo. Medo e egoísmo, por quê? Porque foram abertos para o bem e para o mal. Então foram abertos para tocar naquilo que não é para ser tocado, aquilo que é do Senhor, somente dele. Por que todo medo e toda angústia com relação a suprimento da casa, a suprimento financeiro? Por que todo esse medo? Não é o Senhor, o teu Senhor. Então por que o teu coração está aflito e ansioso? Por que o teu coração está preocupado? Não é Deus, o Senhor. Querido, vamos sair da teoria e vamos entrar na prática. Na teoria nós sabemos declarar: o Senhor é Senhor. Mas na prática, quando se faz a conta e tem falta, o nosso coração se angustia, a nossa mente se enche de preocupação, e aí começamos a entrar em atrito em relacionamentos, principalmente marido e mulher, pais e filhos. Peraí, onde é que está Cristo Senhor aí? Morreu? Acabou? É Senhor até um pedaço? Vivamos o reino. Vivamos o reino. Sabe o que mais que entrou aí? Entrou o medo, como eu já disse. Adão disse, o Senhor vem chamando o homem e a mulher, e eles se escondem no meio das árvores, e depois Adão, com a maior cara de pau, ele vem assim: eu tive medo e me escondi. Sabe o que surge aí? Está surgindo aí a fuga. Surgiu aí a fuga, o fugir da responsabilidade, da presença de Deus em minha vida. Fugiu. Ele se esconde no meio das árvores. E ele mesmo diz: olha, quando eu vi a sua voz, eu tive medo e me escondi. O que é isso? Gente, eu não posso muito mais tempo aqui, mas sabe mais o que surgiu aí? Surgiu as dores e sofrimento. Tá? O texto diz: surgiu aí o trabalho, a fadiga. Você não está pensando amanhã que você tem que trabalhar? Trabalha, surgiu aí. Surgiu aí, né? A morte física, ela também surge aí, porque Deus fala a Adão: da terra eu te tomei, da terra você vai voltar, para a terra você vai voltar. E está fazendo a referência aí à morte física, a morte física. Sabe outra coisa que surgiu aí? Essa é forte, essa é triste mesmo. A tristeza e a solidão. A tristeza e a solidão.
Gênesis capítulo 3, o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, por causa do homem toda, Ele lançou fora do jardim do Éden o homem e a mulher, a fim de eles lavrarem, trabalharem sobre a terra. E Deus coloca ali a espada, anjos com espadas, para que esse homem não entre mais. O homem passa a ser sozinho agora. E o homem passa a marca da tristeza pela falta da presença de Deus. O homem perdeu ali o DNA celestial. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas ele foi expulso por Deus do jardim, da sua presença. E aí, como nós vimos ali no gráfico, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Tá, queridos? Então, nós vimos aí esse primeiro aspecto. Agora, lembra lá de Coríntios que nós lemos? O terreno gera os terrenos. Os homens, né? O versículo, deixa eu pegar aqui, o versículo 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é celestial. 48, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. Então, amados, deu para entender o que é o primeiro Adão? Deu para entender que toda a humanidade, ela vem sendo formada e gerada nesses aspectos? Tá, esse é o primeiro Adão. Agora, o que acontece a partir daí com Deus? Deus começa a dar as leis. Estou fazendo aqui um breve estudo, né? As leis. Então, Êxodo, no Monte Sinai, o povo sai da terra do Egito, tá certo? E até aí não haviam leis. Quando o povo chega no Monte Sinai, Moisés sobe, lembra? Os 10 mandamentos escritos na tábua de pedra, lembra disso? E que aí Moisés desce, o povo já está adorando um bezerro de ouro, e ele quebra aquelas pedras. Ali começam as leis, surgem as leis para Moisés que o Senhor trouxe. E depois, se você pegar ali Êxodo, Levítico, você vai ver várias leis que o Senhor vai trazendo, cerimoniais, acerca de vários outros aspectos, leis que o Senhor traz. E uma coisa interessante, os alunos do Velho Testamento que fizeram vão lembrar disso, mas o que é o livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio foi dado por Deus a Moisés quando Moisés estava no Monte Nebo, se não me falha a memória, o nome do monte era esse, né? De frente da terra prometida. Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. Deus traz novamente, o nome Deuteronômio é como que uma repetição da lei. Deus novamente traz as leis, chamando a atenção de Moisés, essas são leis para viver a promessa. E aí Moisés fala novamente com o povo, repete todas as leis. Lembra de Deuteronômio 28? Se obedeceres, estas bênçãos te acompanharão. Se desobedecer, estas maldições te alcançarão. Está lembrando disso? Isso é Deuteronômio. Isso é Deuteronômio. Essa era a palavra de Deus para o povo viver a promessa. A promessa. A promessa. Gente. A minha pergunta a você, você que leu já Deuteronômio, você que já leu Josué, Juízes, Ruth, você já leu o Velho Testamento todo, me diz, algum homem viveu a lei? Teve algum homem que viveu a lei? Ou Deus teve que estabelecer holocaustos, sacrifícios, para que o pecado do homem fosse perdoado, reconsiderado? Porque o homem não consegue viver a lei. Hoje,
O que o homem consegue viver? Ele consegue viver a lei? Você não está numa briga aí de culpa e condenação? E hoje eu tratei mal a esposa, e hoje eu não falei assim, e hoje eu fiz aquilo, e hoje eu não dei isso. Não é condenação e culpa? Sabe o que acontece, queridos? Esse aspecto aqui é muito importante. Você já leu Romanos capítulo 8, versículo 1? Você sabe ele de cor? O que diz lá? Não, vocês estão enganados, não diz lá silêncio. Lá diz assim: nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Gente, isso é de brincadeira ou é de verdade? Isso foi uma mentira, um enganozinho bonito, para um alívio de consciência que foi trazido? Ou isso é uma realidade de vida para aquele que está em Cristo Jesus? Nenhuma condenação há. Então por que a gente fica brigando com culpa e com condenação? Me explica, entende? A gente às vezes é tão complicado. Uma verdade, e Cristo Jesus é a verdade, a palavra do Senhor foi dada. E por que a gente tem o hábito de voltar para o velho? Lei, culpa. Porque o velho, a lei, você tinha que fazer para poder ser. E esta cultura, ela está amplamente impregnada em toda a sociedade. Por quê? Porque hoje, se você não fizer, você não vai ser. Se você chegar lá, em qualquer lugar, e você falar: olha, eu sou uma pessoa muito íntegra, muito decente, eu sou uma pessoa muito capaz, eu tenho tal habilidade, eu faço isso, aquilo outro. Você pode falar tudo que você faz, mas o que eles vão te pedir? Vão te pedir as testificações de experiência, é ou não é verdade? Eu vou pedir: onde é que você já trabalhou? O que você fez? Com quem que você trabalhou? Quem que testifica que você é isso mesmo? Por quê? Porque você primeiro tem que fazer para depois você ser. Você ser aceito, você ser reconhecido, você ser até mesmo amado. Quantos lances de pai e filho que a criança faz para ser amado? E até uma coisa, queridos, que você já foi filho, eu tenho certeza que você já fez isso. Aquilo que teu pai gostava e gostaria de ver como comportamento, como resposta sua, você já fez, você já apresentou, porque você tinha um interesse depois de obter alguma coisa, que teu pai ia ficar bonzinho, né? Aí depois você ia pedir alguma coisa. Ah, queridos, que cultura errada. Sabe o que é isso? Isso é um engano, que entrou lá atrás, sabe lá atrás? Eternidade passada, entrou lá. Agora, olha só o que o nosso bom Deus fez. Mesmo sem fazermos nada, Ele deu Cristo Jesus para que tivéssemos acesso a Ele. Não fizemos nada, não somos nada, e Ele deu. E Ele disse mais: nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Vivamos o reino, querido. Esse é o reino. Agora, o que acontece, nós vimos no gráfico acerca, olha só que estava tudo aqui, nem tinha visto, né? Eu ia passar, né, a criação de todas as coisas, a queda de Adão. Depois você vai, Gênesis capítulo 11, versículo 9, houve a confusão da linguagem. O que acontece? O homem em unidade, começa a criar a torre de Babel, unidade, aquilo que era
parte do DNA de Deus, que é característica do Senhor, unidade. E o que Deus teve que fazer? Deus teve que trazer uma diversificação de linguagem, e aí houve confusão, porque a linguagem já não era mais a mesma, e a obra parou. Amado, aqui está algo tremendo. Num casal, quando a linguagem muda, quando a linguagem deixa de ser Cristo Jesus, o reino de Deus, a presença e a palavra do Senhor, começa a haver abertura. Na família, quando a linguagem muda, deixa de ser reino de Deus. Eu estou falando linguagem, querido. Eu não estou falando para você ficar o dia inteiro falando reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Não, você está entendendo a linguagem do nosso viver. O nosso viver é moldado nos princípios de Deus, da palavra de Deus. O que nós trazemos em primeiro lugar para toda direção, para toda situação, é os princípios do reino de Deus. Isso é a linguagem do reino de Deus. Então, quando isso deixa de ser o primeiro, para a gente corrigir os nossos filhos, para a gente conversar e se acertar com nossa esposa e nosso esposo, entra a divisão, e ali houve a confusão. E aí o que é necessário para mudar todo esse cenário? O que é necessário é a redenção, é Cristo Jesus, é o que nós vimos ali, Romanos 6, é Cristo Jesus vindo. É Cristo Jesus vindo. O que é necessário para mudar isso? É o segundo Adão. E o segundo Adão fala sobre a redenção em Cristo Jesus. E em João capítulo 14, o verso 6, Cristo Jesus, ele diz: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Ele é o único, era o caminho, era o que era necessário, era a redenção. Jesus, o caminho, e é verdade, ele fez um caminho, ele passou por um caminho que nós não poderíamos, e ele fez um caminho que nós pudéssemos passar. Agora, vamos fazer um comparativo aqui com Adão. O que a lei exalta? Você já parou para pensar o que a lei exalta? A lei exalta a condenação, porque se não fizer, pau. É ou não é? Outra coisa que a lei exalta, a impossibilidade, porque nenhum homem conseguiu praticar a lei. Por isso que vem a condenação e a culpa. A lei exalta isso. Agora, o segundo Adão, olha que coisa linda. O segundo Adão, tudo aponta para Jesus. O segundo Adão, ele está mostrando a toda a humanidade que há a necessidade de Jesus para que possamos subir ao nível da presença de Deus e andar em vitória. E não a lei. E não mais a lei. Então, tudo aponta para Jesus, tudo. Em primeiro lugar, nós vimos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas tem tantos textos, querido, olha só, um texto lindo de Romanos. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quem é esse ele? É Jesus. É Jesus. Olha só, Colossenses. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Primeiro de toda a criação. Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo aponta para Jesus. Querido, tem muitos outros textos
Muitos, eu não vou parar aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção sobre vivamos o reino é viver apontando a nossa vida, o nosso viver, tudo aponta para Jesus. Amado, este é o Evangelho de Cristo Jesus. Se você pegar Coríntios, se você pegar Romanos, estuda, por favor, pega Romanos essa semana, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não entra no 8. Vai até o 7. E você vai ver sobre isso aqui, sobre Jesus, sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Uma grande e enorme confusão e depreciação que tem acontecido com relação à palavra de Deus, é que tem sido colocado este Evangelho como o Evangelho da graça, somente, porque Jesus é a graça. Sabe que a palavra graça e a palavra salvação também é o mesmo termo no hebraico, e faz referência, sabe a quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Sabe, amados, tudo é Cristo Jesus. Tudo é Cristo Jesus. O nosso viver apontando para Cristo Jesus. Então, queridos, eu não vou entrar, o preço foi pago por Cristo Jesus, mas uma coisa que é realidade no segundo Adão, é que o segundo Adão, Romanos, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho o texto de Romanos, mas eu vou citar somente, Romanos, fala acerca do batismo, que aqueles que creem em Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus, creem em Cristo Jesus, eles foram mortos, sepultados no batismo. Mortos para o quê? Mortos para a carne. O que é a carne? O primeiro Adão. Sabe que entrou iniquidade, medo, barará, 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 barará. Depois pega lá Isaías capítulo 53, aliás, 52, Isaías capítulo 52, pega o Isaías 52 a partir do versículo 13, e entra em Isaías 53, todo o capítulo, vai até o final de Isaías 53, você vai ver ali a descrição de Cristo Jesus. Ele foi moído pela iniquidade, a iniquidade, sabe aquela iniquidade lá de Lúcifer, sabe aquela iniquidade de Lúcifer que o homem entrou, que o homem tomou, aquela iniquidade, ele morreu, para que fôssemos perdoados. Toda enfermidade, dor, angústia, medo, egoísmo, sabe, tudo aquilo eu descrevi um pouquinho, mas tudo aquilo foi levado em Cristo Jesus. Olha só que coisa linda, queridos. Aí, sabe o que acontece? O que acontece, deixa eu achar aqui. O que acontece na cruz? Lembra Jesus lá crucificado? E depois você pode ler João capítulo 19, o versículo 30. Jesus havia pedido água, estava com sede, e foi-lhe dado vinagre. E depois que o vinagre toca a sua boca, ele diz: está consumado. E inclinando a cabeça, ele rende o seu espírito. O que está consumado? Meu querido, o que você entende que está consumado? Está consumado a vida dele? Não, a vida dele foi consumida, não está consumado, né? Então, o que está consumado? O que está consumado? O que está consumado era todo. Você lembra? Isso aqui é Bíblia, né? Tem que ler e estudar. Mas se você pegar os evangelhos, mesmo João, os primeiros capítulos, Mateus, você vai ver que ele veio para fazer a vontade do Pai, obedecer à vontade do Pai. O que foi consumado foi a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? É que um preço fosse pago. Um homem, por isso Jesus veio na forma de homem, um homem, ser humano, natural, não pecou, cumpriu a lei inteirinha, o único, cumpriu toda
a lei. Toda, não faltou uma vírgula, foi toda a lei. E esse era o preço, para que eu e você pudéssemos hoje ter a liberdade de estarmos reunidos aqui, glorificar, cantar a Jesus, abrir o nosso coração para receber da revelação e da palavra do Senhor. Mas mais do que isso, hoje nós possamos viver o reino de Deus sobre a face da grande Florianópolis, do estado de Santa Catarina, da nação brasileira, do planeta chamado Terra. Viver o reino em todo lugar, viver o reino. Gente, aqui eu não tenho mais tempo, mas quando ele diz está consumado, ele está dizendo, em outras palavras, eu não vou citar o seu nome, mas cita para você mesmo o seu nome. Fulano, as tuas dores foram levadas, e a tua natureza que está em Cristo Jesus agora é de ser sarado. Então não tem mais. Ô Beltrano, a tua medo, angústia, o teu sentimento de incapacidade, de inferioridade, a tua alma ferida foi levada. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus, está curado, não tem mais, deixa isso. Dá para entender, querido? Eu quero terminar fazendo este quadro somente. A gente pode estudar isso depois. Mas o segundo Adão, ele foi o preço que quebrou toda a maldição da iniquidade que foi trazida ao homem. Ele quebrou toda a sentença de morte eterna que foi trazida ao homem por causa da iniquidade. Ele quebrou toda a alteração de natureza, porque o homem perdeu a intimidade com o Senhor. O homem perdeu da presença do Espírito do Senhor. Isso tudo foi quebrado em Cristo Jesus. Acabou ali. Quando Jesus ressurgiu, o que acontece quando Jesus ressurge? O Espírito Santo vem. Porque ele diz, eu vou para o meu Pai, não importa que eu vá, porque eu vou enviar um Consolador. E o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo de Deus, ele traz em nós essa nova natureza de Cristo Jesus. Ele vivifica essa nova natureza de Cristo Jesus. Querido, aqui está o segundo Adão, Cristo Jesus. E o viver que agora nós somos sacerdotes e vivemos um reino. Aqui está o primeiro Adão. Está meio bonito esse primeiro Adão, hein? Mas quem disse que o primeiro Adão é feio? Quem disse que a lei, puxa, a lei é importante? Ou viver tentando atingir e conseguir? Eu vou morrer. Puxa, pastor, ali Apocalipse diz ao vencedor, porque nós temos que estar ali. Nós temos que estar ali. É no segundo Adão, vivendo o reino sobre a face da terra, permanecendo firme e só mantendo a conquista que já foi feita, tanto de territórios, de vidas, de pessoas, de famílias, quanto a minha própria vida. Só mantendo. Eu não vou estar brigando, eu tenho que fazer um esforço. Eu não posso, a tentação não pode me pegar, o pecado não pode me pegar. Não, peraí, nós estamos com entendimento errado. Aqui Jesus pôs fim. Mas eu desenvolvo uma linguagem que é uma linguagem diferente dos céus, então, da divisão. Eu vivo uma realidade que eu fico trazendo para o meu ser, uma acusação, uma condenação de consciência. Eu vivo uma realidade de não conhecer, ignorância com relação à palavra de Deus.
e aí eu sou destruído, porque eu volto a vestir o velho homem, eu volto a andar como o velho homem. Amado, eu quis ministrar isso para você. Me perdoa se foi cansativo. Eu quero te pedir para você estudar. Estuda a palavra de Deus. Nós podemos depois conversar, estudar juntos, mas o que eu quero dizer para você é que Deus, no presente momento, Ele está trazendo uma verdade escandalosa que a própria igreja tem se assustado e muitos têm se fechado, que é a vida e a realidade do Evangelho de Cristo Jesus, que é o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Nós estamos nele, somos nova criatura. Estudar a palavra de Deus e ver aquilo que Cristo Jesus é e deixou escrito sobre nós, que nós somos. E essa viagem, depois você vai em Filipenses, acho que é capítulo 4, verso 7, verso 9, não estou bem certo, mas que fala sobre o pensamento, fala sobre o que deve ocupar o meu pensamento. Aí você pega e junta isso com Coríntios, que diz que eu tenho a mente de Cristo, você começa a conectar e a entender o que vem na mente de Cristo, e aonde eu devo aplicar a minha mente, o meu estudo, o meu coração, é nessa verdade. Amados, eu quero dizer em nome de Jesus, meu querido, estuda a palavra de Deus, mas principalmente estuda clamando: Senhor, abre o meu entendimento. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe que eu estava numa luta muito grande no meu entendimento, por causa desse Evangelho da graça, e por tudo que eu fui criado, e tudo que eu aprendi e entendia da palavra. Mas o Senhor, eu falei: Senhor, eu não quero perder de Ti, porque muitas vezes o cuidado, o zelo do coração do homem sobe acima do zelo do coração de Deus. Então eu não quero perder, Senhor. Eu comecei a orar, eu não me esqueço, eu tenho orado isso quase que todos os dias. Eu comecei a orar: Senhor, abre o meu entendimento, abre o meu entendimento, abre os meus olhos. Eu não estou feliz com o que eu estou vivendo. Abre os meus olhos. Abre. Gente do céu, eu não me lembro ao certo, mas acho que eu comecei a clamar ao Senhor uns 2, 3 dias. O Senhor veio de uma forma tão intensa. Por isso eu estou chorando aqui, queridos, porque o Senhor tem mudado a minha mentalidade, o meu entendimento. Eu estou aprendendo ainda, por isso eu estou desesperado, estudando a palavra do Senhor. Eu estou aprendendo ainda. Mas, amados, que realidade, como nós não estamos vivendo o reino de Deus aqui. Ah, amado querido, eu não vou te convencer. Quem vai te convencer é o Espírito da parte de Deus. Por isso eu vou pedir para você ficar em pé agora, junto comigo, e nós vamos fazer uma coisa. Eu não vou chorar, não vou falar mais, chega. Mas eu quero te chamar a esse momento diante de Deus como um ato profético. Você tem o desejo que Deus abra o teu entendimento? Você tem? Então, meu querido, se você está na dúvida, se você tem dúvida, fica tranquilo. Mas se você tem esse desejo, vai ser a primeira colocação que você vai fazer para o Senhor agora. Você vai falar: Senhor, abre o meu entendimento. Ora ao Senhor, você ora ao Senhor, abre o meu entendimento. Eu vou te dizer mais: quando você colocar isso, coloca acerca do teu coração e acerca da convicção dos teus conceitos que você tem. Coloca assim: Senhor,
Abre o meu entendimento, que precisar quebrar os meus conceitos, as minhas convicções, se precisar, sabe, nós temos posições firmadas e tomadas, muitas vezes em nossos conceitos, convicções, entendimentos. Senhor, quebra, fala ao Senhor do teu coração em sinceridade, fala ao Senhor agora, isso, fala ao Senhor agora, fala ao Senhor.